Eu estou olhando aqui para a tela do meu computador e estou vendo um estudo que eu preparei para falar para vocês sobre o livro do Apocalipse. Mais um estudo sobre o livro do Apocalipse. Só que nesse estudo eu vou trazer para vocês algo, digamos que é muito importante. O livro do Apocalipse todo é muito importante. Mas eu vou trazer um estudo para vocês que ele vai organizar as ideias do livro do Apocalipse na nossa mente. Porque você olha para o livro do Apocalipse e pensa, onde é que começam as profecias? Qual é a primeira profecia que vai se cumprir no livro do Apocalipse? Onde é o pontapé? Você já não parou para pensar nisso? Eu, pelo menos, trato de trabalhar o livro do Apocalipse de uma forma organizada, que eu possa compreender o que é começo, o que é meio, o que é fim. A gente sabe o que é o fim. Você sabe o que é o fim pela última trombeta que está tocando ali no livro do Apocalipse. Mas você sabe o que é o começo, o que é o meio, o que é o fim? Quando você olha para o livro do Apocalipse, você sabe que o livro do Apocalipse está dividido em 7 partes. Eu já falei para vocês no estudo sobre isso. O livro do Apocalipse tem uma divisão de 7 partes. Então você olha para os 4 primeiros selos e vê a importância que foi dada aos 4 cavaleiros do Apocalipse. E você olha no primeiro selo, tem o cavaleiro que vem no cavalo branco. Mas será que aquela é a primeira profecia do livro do Apocalipse? Está no primeiro selo. Mas você vai ver que as profecias, elas estão todas espalhadas dentro do livro do Apocalipse, de tal forma que a gente precisa ter mentalidade para organizar. Então, você chega em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, capítulo 12 e 13, você vai ver que capítulo 12 está falando daquele sinal no céu, da mulher que é vista vestida de sol. E capítulo 13 você já vai ver a marca da besta. E é a partir desse estudo do livro do Apocalipse que eu quero te mostrar da onde uma timeline, da onde começam as profecias do livro do Apocalipse, segundo o estudo que eu fiz aqui e preparei para vocês. Então, a timeline, onde começa uma profecia, qual é a primeira profecia? Então, eu marquei aqui um estudo, tem alguns pontos aqui que eu vou mostrar para vocês, através da tela desse computador, que vocês vão ver aí. E aí a gente vai ver qual é a primeira profecia que está dando o pontapé inicial às profecias do livro do Apocalipse. Então eu venho trazendo aqui para vocês, aqui ó, vocês vão ver que eu trago o profeta Daniel. E no profeta Daniel, você vai ver que o profeta Daniel, ele fala sobre as 70 semanas ali no capítulo 9. Mas ele fala de algo específico, que é a semana 69. Então, o profeta Daniel ele vai marcar um início ali. A gente vai saber onde foi dado o pontapé inicial. E o profeta Daniel vai falar sobre a semana 69. E a gente vai estudar sobre o capítulo 9 do profeta Daniel para poder entender onde é esse pontapé inicial, da onde começa as profecias do livro do Apocalipse. Segundo, eu fiz outra timeline aqui que você está vendo na tela, que eu vou falar aqui sobre o profeta Joel. Então, o profeta Joel, o profeta Daniel vão mostrar esses acontecimentos, aonde é que está se encaixando a primeira profecia, o pontapé inicial, o ponto de partida do livro do Apocalipse. E a gente vai fazer uma timeline ali dos 3 capítulos do livro do profeta Joel para a gente poder entender e vai fechar nos pontos mais importantes que você vai ver. E depois a gente vem aqui para a semana 69 e semana 69 a gente vai estudar alguns pontos sobre Cristo e sobre as festas aqui do povo de Deus, principalmente festa das primícias e festa de Pentecostes, ou o dia de Pentecostes. Então tenho esses pontos aqui e por último a gente vai comprovar tudo isso botando só numa timeline, como você está vendo aqui, o profeta Daniel, o profeta Joel, Atos dos Apóstolos, que é chave essencial para abrir
esse entendimento de onde começam essas profecias ali dentro do livro do Apocalipse, onde começa, qual é o meio e qual é o fim. Aqui nesse estudo, eu me comprometo com vocês a mostrar pelo menos o início, porque é muito grande, né, o livro do Apocalipse, para a gente mostrar todas essas coisas. Começo, meio e fim, mas eu vou mostrar para vocês pelo menos o que eu vejo aqui como ponto inicial. Pode ser que para você não faça sentido, mas para outras pessoas já vai fazer sentido. Isso que a gente vai ver aqui. E aí você vai ver aqui o livro de Amós, né? Também então tem o livro de Daniel, Joel, Atos, Apocalipse capítulo 11 e o livro de Amós. E a gente vai para a tela do computador onde eu vou te explicar todos esses slides que eu preparei e mostrei aqui para a gente poder entender. E você vai ver que as ideias do livro do Apocalipse, as profecias do livro do Apocalipse, os 7 selos, vão ficar mais organizados na mente de vocês. Então é um estudo demorado, ou pelo menos onde eu passei muito tempo para montar, para organizar isso, mas que vai valer a pena você estudar aqui junto comigo, porque isso vai trazer um acréscimo muito grande nos seus estudos, nas profecias, na palavra de Deus e no entendimento, para a gente poder compreender isso aqui. Então, vem comigo aqui na tela, acompanhe o estudo, tenha um pouco de paciência para entender tudo. Se não conseguir entender tudo, volta o vídeo de novo e depois eu volto para fazer o comentário fechando esse vídeo aqui. Agora nós vamos para a tela do computador e aí eu vou te mostrar esse estudo maravilhoso da palavra de Deus, onde nós vamos entender aonde é o pontapé inicial dado lá na semana 70, início da semana 70, última semana, fim da semana 69, início da semana 70. Onde é que essas coisas se dão? Então vamos lá ver isso aqui. Aqui, irmãos, a gente vai começar o estudo mostrando aqui para vocês primeiro o profeta Daniel. Então a gente sabe que o profeta Daniel, no capítulo 9, ele fala sobre a principal profecia do profeta Daniel, a profecia das 70 semanas, de todo o livro do profeta Daniel. Mas aqui no capítulo 9 a gente vai ver alguns pontos para a gente poder entender o que eu estou querendo dizer para você sobre o início das profecias do livro do Apocalipse, de onde começa. Então a gente vai partir aqui, ó, desse ponto aqui. Tem o primeiro decreto, que foi 539 a.C. E aí a gente vai ter esse ponto aqui, cumprimento desse ponto da primeira semana. Então por isso que eu coloquei essa timeline até aqui para você entender. Então vem daqui de cima para baixo, entendeu? Então a gente vai ter aqui no segundo ponto que eu coloco para vocês, onde ele vai falar: o tempo será reedificado, mas em tempos angustiosos. Aí ele fala de tempos angustiosos para a edificação do templo e da cidade. Você sabe que essas informações estão no livro de Esdras e no livro de Neemias. Então a gente tem essas informações nesses livros, no livro de Ageu também, onde a gente sabe o que ele está falando de tempos angustiosos. Depois ele vai falar sobre o nascimento de Cristo e a gente vai ver que isso aqui, ó, vai ser semana 69. Semana 69 aqui, ó. Então, para a gente entender direitinho aqui o que é a semana 69, a gente vai ter que olhar para esses pontos aqui. Então, eu vou colocar aqui semana 69 bem aqui, direitinho, que é para a gente não se perder. Semana 69. Então, você olhar para esses dois pontos. Esse ponto aqui, ele está antes, né, desse aqui. Então, semana 69, nascimento de Cristo, o princípio ungido será tirado. Na semana 69, ele fala 62 semanas, mais 7 semanas, que é igual a semana 69. E a gente vai entender depois, porque tem um mistério aqui, porque ele separa isso aqui, mas a gente vai entender depois. Então, ele está falando aqui da primeira semana, do tempo, e ele está falando do tempo de angústia, que é o tempo que eles passaram lá para reedificar o templo e a cidade. O nascimento de Cristo na semana 69, muito tempo depois aqui, ó, e onde o príncipe ungido será tirado. Depois ele vai falar sobre o povo de um príncipe. O povo de um príncipe. Só que está nesse ponto, ele está falando aqui, esse povo de um príncipe, você já vai começar a ver ele aqui, ó, no ano 70 depois de Cristo, que destruirá a cidade e o santuário. Então você já viu esse cumprimento aqui
do povo de um príncipe. Mas você não viu aqui, ó, o príncipe que há de vir que ele falou. Você viu o cumprimento disso aqui? E quantas vezes ela foi destruída? Só que ele está falando aqui também do príncipe que há de vir. Só que esse príncipe que há de vir é o homem da iniquidade. Ele está falando aqui em Mateus 24, profeta Daniel, Jesus falou, apontou o profeta Daniel. O homem da iniquidade está em 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está falando desse homem da iniquidade aqui. Mas isso aqui já está depois desses acontecimentos aqui do ano 70 depois de Cristo. Então você vê que a profecia ela não se cumpre totalmente aqui. Jesus falou não ficaria pedra sobre pedra e não fosse derrubada. Então isso aqui se cumpre. Mas essa parte aqui do príncipe que há de vir não se cumpriu. Então Mateus 24, ele não é simplesmente uma parte que se cumpre, mas ela é dividida em várias partes, né? Mateus 24. Então, essa parte aqui, Jesus começa logo falando para os discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, estava falando do tempo. E aí ele fala de vários pontos durante o discurso dele, falando da última semana. O discurso de Cristo está todo aqui, ó, nesses pontos que vai ser colocado aqui pelo profeta Daniel. E aí, por último, vocês têm o cumprimento desses pontos proféticos, que ele vai falar, selar a profecia, ungir o santo dos santos, fazer justiça eterna. E aí ele está mostrando esses pontos depois do cumprimento de todas essas profecias e do dia da expiação. E aí a gente vai ver que esses pontos aí vão apontar para a gente onde está o início da última semana. Você vê que a última semana está aqui, semana 70, vem depois da semana 69. Mas onde é que começa essas coisas? É isso que a gente quer mostrar aqui nesse estudo aqui para vocês. E aí eu vou pegar aqui esses pontos aqui, uma timeline que eu já fiz do profeta Daniel, agora a gente vai ver do profeta Joel. Então não esquece dos pontos que eu estou mostrando aqui. Então o profeta Joel, no capítulo 1, ele começa falando aqui, ó, dos 4 gafanhotos. 4 gafanhotos, isso aqui está no primeiro selo, né? Claro que essas informações estão aqui. Depois, ele vai falar aqui, ó, no segundo ponto aqui, ele vai falar dos ministros do Senhor vestem pano de saco. Ministros do Senhor, olha o que ele está falando aqui. Vestidos de pano de saco. Pano de saco te lembra o quê? Humilhação, né? Lembra também o livro do Apocalipse lá? Apocalipse 11. Não lembra Apocalipse 11, isso aqui? Ministro do Senhor vestem pano de saco. São pontos proféticos que o profeta Joel está mostrando aqui para a gente ver. Então ele vai falar também sobre o dia do Senhor, que a gente vai ver aqui. E no capítulo 2, que eu vou colocar aqui de vermelho, você vai ver que ele vai falar aqui, ó, toque de trombetas, nesse primeiro ponto. Depois ele vai falar que o sol, a lua e as estrelas não darão sua claridade, aqui nesse segundo ponto. Depois ele vai falar sobre sai o noivo da sua recâmara e o noivo do seu aposento. E os ministros do Senhor clamam, poupa o teu povo, ó Senhor. Aqui nesse outro ponto. Então, olha como ele está colocando aqui, ó. E aí, o ponto que eu quero colocar aqui para vocês como um dos pontos-chave para você entender onde é o início das profecias do livro do Apocalipse. Então, você vai ter aqui chuva temporã e chuva seródia. Presta bem atenção aqui, ó. Isso aqui é a primeira safra, isso aqui é a segunda safra. Primeira e a segunda safra. E logo depois ele fala aqui, ó, derramo do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos, vossos jovens terão visões, terão sonhos, profetizarão. Então ele falou aqui desses pontos e ele falou sobre prodígios. Bom, olha só aqui, ó, prodígios, derramo do meu espírito e prodígios do sol, da lua e as estrelas. E ele divide aqui chuva temporã e chuva seródia. Para você ver como isso aqui vai fazer toda a diferença quando você entender o que eu estou querendo dizer aqui com o início, onde se dá o início das profecias do livro do Apocalipse. E por último você vai ter aqui no capítulo 3, o profeta Joel,
onde ele está falando aqui, ó, de mudarei a sorte. A palavra, na verdade, mudarei a sorte, é isso aqui, ó, que ele está falando aqui, ó. É isso aqui, ó. Mudarei a sorte. Ele está dizendo, tornarei os cativos. Quem leva para cativeiro vai. Olha só. E aí, primeiro ponto, né? Segundo ponto, ele vai falar do sol, da lua e as estrelas. Aqui, que ele já tinha falado no capítulo 2, ele volta a falar de novo. O rugido do leão, logo seguido aqui. Por quê? Jesus não falou, no Mateus 24, logo depois que o sol e a lua se escurecerem, então vereis a vinda do Filho do Homem vindo com poder e glória. Rugido do leão, ó. Mateus 24 também aqui para a gente entender. Aí ele fala do Egito e Edom serão devastados. Eu já fiz um estudo sobre o profeta Joel, falando sobre o livro do profeta Joel, as profecias, explicando os pontos, ponto por ponto. Aí você vai ver esse link que está aí, tá esse estudo aí para você procurar no canal que está lá. Então você vai ver que ele fala de Egito e Edom. Só que os gafanhotos estão indo para a vinha. E ele falou de Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém. Então ele falou aqui Judá e Jerusalém, a vinha. E ele fala que o Egito e Edom que ficaram devastados. Você vê que isso aqui é uma figura espiritual. Ele está usando uma linguagem espiritual para a gente entender. Você vai olhar para isso aqui e vai ver que Egito e Edom são figuras espirituais, nomes espirituais para alguns lugares que ele vai dar durante todas as escrituras. E aí, por último, ele vai falar sobre o dia da expiação aqui, ó. Dia da expiação. Esse dia da expiação que ele falou aqui, ó, onde você vai ver esses pontos que o profeta Daniel aqui tá falando aqui, ó. Ele não falou aqui sobre, pegar vermelho aqui, ó, sobre esse ponto aqui, cumprimento dos pontos proféticos, 7 pontos para se cumprir justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o santo dos santos. Preste atenção que ele está falando nesses pontos aqui. E aqui o profeta Joel fala do dia da expiação. Quando ele fala do dia da expiação, ele vai usar a linguagem assim, né? Expiarei o pecado daqueles que não foram expiados. Aí você vai ver o que é isso aqui quando ele está mostrando o dia da expiação aqui. Então você pega, se liga aqui nesse ponto e observa esse e esse ponto aqui, ó. Vamos colocar aqui como se fosse aqui, ó. Vou colocar aqui para você como se fosse o primeiro e o segundo, para ficar mais fácil de você depois olhar para esses dois pontos aqui, ó. Tá ok? Então você olha para esses pontos aqui e vai entender o que eu estou querendo dizer. Chuva temporária, chuva seródia. Primeira safra, aqui segunda safra. Derramo do meu espírito sobre toda a carne, vocês terão visões, seus velhos profetizarão aí. Por último, ele vai falar aqui prodígios, que ele está mostrando. Aqui, então nós vamos próximo slide. Aí você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Então aqui eu tenho outra timeline que eu estou mostrando aqui a semana 69. Então, por que eu pego a semana 69 aqui? Porque você vê que aqui vai estar os pontos cruciais para a gente entender esse ponto de partida aí do livro do Apocalipse, onde ele vai, a partir de onde ele vai começar. Aí você vai olhar a vinda de Cristo na semana 69, está aqui. O ungido vai ser tirado também na semana 69. Então, tá aqui esses pontos aqui. Depois você tem aqui que eu coloquei o segundo ponto, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo também aqui, ó, na semana 69. Aí Jesus vai dizer aqui para eles ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então aqui, o revestimento de poder aqui está aqui também, ó.
no dia 50. Jesus não passou 40 dias? Aqui, ó, depois que ele morreu, ele não passou 40. Que ele ressuscitou, ele não passou 40 dias. Isso aí está escrito em Atos capítulo 1. Depois você vai ver no discurso de Pedro, quando eles estão lá no dia de Pentecoste, e Pedro vai falar que aquilo ali é cumprimento do profeta Joel. Mas você observou que o profeta Joel ele falou desses pontos aqui, ó. Ele falou chuva temporã e chuva serôdia. Não foi isso aqui que ele falou? Primeira safra e segunda safra? Será que Pedro aqui está falando sobre qual é a safra que Pedro está falando aqui? É da primeira ou é da segunda? Então você vai entender aqui pelo estudo que Pedro está falando da primeira colheita, da primeira safra. Então aqui no dia 50, Atos dos Apóstolos, Pedro está falando da profecia do profeta Joel se cumprindo ali. Aí, aqui eu vou colocar aqui, ó, as festas do povo de Deus. Você tem a Páscoa. Ó, presta atenção aqui para você entender. A Páscoa no dia 14 até o dia 21. Porque Páscoa e ázimos são só uma festa. Vai daqui para cá. Então isso aqui vai até o dia 21. Começa aqui no dia 14. Então tem uma conexão aqui do dia 14 até o dia 17. 3 dias. Cristo morreu no dia 14 e ressuscitou no dia 17. E ele cumpre a festa da Páscoa e de ázimos e ressuscita aqui aonde? Nas primícias. Por que ele ressuscita nas primícias? Porque ele se fez as nossas primícias. Lembra que Paulo ele fala que ele é as primícias dos que dormem? Então ele é as nossas primícias. Então Cristo ele cumpre Páscoa, ázimos e primícias aqui para a gente poder entender. Então aqui Pentecostes é quando ele diz para o povo ficar lá em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então aqui, ó, o povo está sendo revestido de poder. Então Cristo está voltando aqui para o povo. Você está entendendo? Aqui qual o mistério que tem aqui das festas conectados aqui com o discurso de Pedro, com o livro de Daniel, com o livro de Joel, para a gente poder amarrar o entendimento sobre o que eu quero falar para vocês aqui. Então aqui eu puxo uma timeline da chuva temporã, olha aqui, você vai ver chuva temporã e chuva serôdia, só que eu vou separar aqui. Então você vê que essa parte aqui, ó, de chuva temporã, que está sendo falada aqui, ó, você vai ver que está aqui, nesses pontos que Pedro ele vai falar aqui, no dia de Pentecostes. Então ele cita esses pontos aí, cita o profeta Joel e ele vai citar os irmãos, né, falando como em línguas de fogo, o cumprimento dessa profecia. Mas a gente vai saber pelo profeta Joel, que está aqui, ó, chuva temporã e chuva serôdia, a gente vai saber pelo profeta Joel que isso aqui é a primeira colheita. Então ele falou da primeira colheita que foi cumprida aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus disse para eles permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Então você vai ver que aqui, ó, termina, que eu vou colocar isso aqui como o fim da semana 69 aqui. Alguém pode dizer que a semana 69 continuou, mas eu coloco aqui como fim. Eu não coloco o início da semana 70, mas eu também coloco como o fim das profecias aqui, porque depois a gente vai ter cumprimento dessa profecia aqui, ó, serôdia, segunda colheita. Né? Então, ele colocou aqui, ó, quando você olha para a chuva serôdia, que eu dividi aqui, ó. Vou colocar de outra cor aqui para você ver aqui, ó, essa parte aqui, serôdia. Ele falou de prodígios. No céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. E ele falou aqui sobre isso, esse ponto aqui, ó. Ele falou aqui sobre o sol, lua e as estrelas, mostrarei prodígios no céu, na terra,
sol, sangue, fogo, coluna de fumaça, sol, a lua e as estrelas escuros. E ele mostrou esses pontos aqui. Então você sabe que isso aqui não se cumpriu aqui na igreja de Atos dos Apóstolos. Isso não se cumpriu aqui. Então ele estava falando. Logo você percebe aqui, ó. Você percebe que ele estava falando aqui, ó, da primeira colheita. Aqui, da chuva temporã. E aqui, quando ele fala prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, sol e a lua e as estrelas escurecerão. Ele falou aqui, ó, você vai ver que ele está falando do ministério de Moisés. E Elias também. Está falando aqui nesses pontos, né? De Moisés e Elias. Então, já que você vê isso que se cumprindo aqui, em Atos Apóstolos, então você vai ver aqui se cumprir depois esse ponto aqui, ó. Chuva seródia, segunda colheita. Então você vai ver que esse aqui vai ser o ponto de partida do livro do Apocalipse. Então a gente chega aqui, ó, para concluir a timeline, colocando os 4 livros aqui para você entender. E aí eu vou dar um reforço aqui disso aqui, ó. Você tem o livro de Daniel, Joel, Atos dos Apóstolos, Apocalipse capítulo 11 e Amós. Então em Daniel, semana 69, onde o príncipe é tirado, que a gente já viu aqui esse ponto. E qual é a finalidade do livro de Daniel? É mostrar pra gente semana 70, a última semana que não se cumpriu, que a gente viu dentro desse estudo, né? Então você vai ver o profeta Joel falar sobre 2 pontos, depois chuva temporã e chuva seródia. Mas se ele mostra esses pontos aqui, ó, chuva temporã. Então se você viu aqui, ó, semana 69 aqui, a semana 70 ainda para se iniciar, né? E o fim da semana 69, chuva temporã e chuva seródia, aqui, ó, você sabe que são semanas de anos, mas são figuras espirituais, que ele está falando das 70 semanas aqui. Então ele fala da chuva temporã e chuva seródia. O profeta Daniel falou de semana 69, aonde o príncipe é tirado. E aí ele fala da chuva temporã e chuva seródia, que você sabe que isso aqui está lá no livro de Atos, fim da semana 69. E seródia, você sabe que vai estar lá no livro do Apocalipse, das últimas chuvas, revestimento de poder. Só que nas últimas chuvas, quando ele fala das últimas chuvas, você vai ver que ele está falando do ministério de Moisés e Elias, e ele vai estar falando desses pontos aqui, ó, que você viu aqui, que eu vou mostrar de novo aqui para vocês, aqui, ó, onde ele está falando de mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol e a lua e as estrelas escurecerão e não darão o seu brilho. Olha aqui, que aqui Jesus está falando aqui da vinda dele. Aqui você viu aqui no profeta Joel o rugido do leão aqui, ó. Rugido do leão, logo depois do sol e a lua e as estrelas escurecendo. Só você olhar Joel capítulo 3, aí você pode olhar nessa timeline, tirar um print para você estudar isso aí e ver se isso é assim realmente. Aí depois, aqui ainda, voltando aqui para o slide atual que a gente está vendo, aí você vai ver que Atos, você vai ver o acontecimento em Atos aqui, você sabe que é primeiras chuvas. Não é o cumprimento total do profeta Joel, é só as primeiras chuvas. Então Apocalipse capítulo 11 fala do que? Do ministério de Moisés e Elias. Mas aqui ele está falando das 2 testemunhas. E as 2 testemunhas não é 2 homens literais, mas é o ministério de Moisés e Elias dentro da igreja. E não 2 homens literais, como a teologia aí ensinou pra gente, né? E aqui a gente tem um acréscimo aqui com o profeta Amós. Amós, ele vai falar em Amós capítulo 7, ele vai dizer que o Senhor formava gafanhotos no início das chuvas seródia. Chuva seródia, você sabe que aqui, ó, aqui, 4 gafanhotos são os 4 cavaleiros do Apocalipse, pelo estudo que eu já fiz, falando sobre o profeta Joel. Então você sabe que no primeiro selo tem o cavaleiro do cavalo branco, né? Os 4 gafanhotos que você viu aqui.
Então ele disse que o Senhor formava gafanhoto no início das chuvas seródias. Então você sabe que as segundas chuvas estão começando, né? O Senhor formava gafanhotos ao rebento das chuvas seródias. Então você vê que o revestimento de poder, que são segundas chuvas, esse revestimento de poder aqui, ó, que está sendo falado aqui em Apocalipse capítulo 11, últimas chuvas, as duas testemunhas, é o que o profeta Amós está falando ali. Ele cita exatamente chuvas no rebento das chuvas seródias, das últimas chuvas. Então você tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto selos, onde ele está falando aqui. Então a gente vai ver que, na verdade, a última semana, ela está começando aqui com o quê? Com o revestimento de poder da igreja. Revestimento de poder. E logo em seguida tem os gafanhotos, os 4 cavaleiros, que estão sendo mostrados lá no livro do Apocalipse, o primeiro selo, onde você vai ver o anticristo sendo manifestado ali, mas começa a partir do ponto de partida de revestimento de poder, e você vai ver que dentro do livro do Apocalipse, isso vai fazer todo um sentido e uma organização muito boa para você começar a entender melhor os encaixes das profecias do livro do Apocalipse até o capítulo 12, porque do capítulo 12, se você entender até o capítulo 12, você vai conseguir entender todo o livro do Apocalipse. É o meu objetivo aqui, fazer a gente entender melhor as profecias que estão no livro do Apocalipse através dos profetas. E assim, irmãos, nós chegamos ao fim, né, do estudo que eu me propus a trazer para vocês sobre o início da última semana do livro do Apocalipse. Então você vê que através do profeta Daniel, mostrando a última semana lá no capítulo 9, do profeta Joel, mostrando chuva temporã e chuva seródia, do livro de Atos dos Apóstolos, mostrando o cumprimento de chuva temporã e chuva seródia, olhando também ali para a semana 69, onde tem Jesus ali sendo tirado, a ascensão de Cristo, semana 69, e aí você olha para o cumprimento da primeira parte do profeta Joel, porque ele fala chuva temporã e chuva seródia. E aí, ali você vê que é a primeira safra, então revestimento de poder. E ali a igreja começa a tocar trombetas. Então você viu que pelo livro do Apocalipse, capítulo 11, que ele vai falar: darei poder minhas duas testemunhas para que profetizem, né, vestidas de pano de saco, que eu mostrei para vocês esses pontos dentro do profeta Joel. E aí você olhando para todos esses pontos, juntando com o livro do Apocalipse, você vê que ali em Apocalipse 11 está sendo cumprido o que ele fala lá no livro do profeta Joel, que ele disse: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Não está se cumprindo ali no ministério das duas testemunhas, lá no livro do Apocalipse? Está se cumprindo. Então, você olha para essas informações e diz: mas isso não é suficiente. Quando você olha para o livro de Amós, ele vai dizer assim, ó: ao surgir o rebento da erva seródia, eu via que o Senhor formava nuvens de gafanhoto. Quando você olha para essa informação, ao surgir o rebento da erva seródia, não bate com a informação do profeta Joel, que ele mostra logo os 4 gafanhotos. E quando você estuda os 4 gafanhotos do profeta Joel, você vai ver que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que batem com os 4 primeiros selos. É só você olhar para o profeta Joel, ali no primeiro selo, ver o estudo também que eu fiz aí sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse a partir do profeta Joel e do profeta Daniel também. E vou trazer um estudo para vocês dos 4 cavaleiros do Apocalipse a partir do profeta Amós. Mas olha para essas informações. Então você sabe que ali em Atos dos Apóstolos não tem todo esse cumprimento do profeta Joel. Mas tem a primeira parte, chuva temporã, chuva seródia, está lá no livro do Apocalipse. Então a última semana ela vai começar a partir do revestimento de poder da igreja. Então acabou a semana 69, pelo menos para mim terminou a semana 69 ali, e vai recomeçar a semana 70 a partir do revestimento de poder da igreja. E aí abrem-se os selos, aí você vê o primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, que aparecem os 4 cavaleiros do Apocalipse. E é muito importante você entender
os 4 cavaleiros do Apocalipse através do profeta Joel. Quando você entender, vai abrir mais a sua mente para você entender as partes que eu estava falando. Então, pega o estuda os slides, olha as informações que eu coloquei aqui no computador e vê se isso aí faz sentido para você e faça um bom proveito desse estudo. E você vai ver que vai ficar bem melhor e bem mais organizado de você estudar o livro do Apocalipse quando você estudar a partir dessa ponte, desse estudo, dessas informações que as Escrituras deixaram para a gente. Então, você vai ver que vai organizar melhor. Até Apocalipse capítulo 12, se você conseguir entender, que não é pouca coisa, mas o resto das profecias você vai ver que já foram todas faladas e que as informações a partir daí estão dentro dos selos e estão dentro ali os ais, as trombetas, as taças, estão tudo organizado ali dentro. Então, era esse estudo que eu tinha a trazer para você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.